o Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesing apresentam... Liesing Cultural! Bem-vindos a mais um episódio de Liesing Cultural, seu podcast para falar de cultura e de Liesing. Estamos aqui para o segundo episódio da temporada de música com ela, Morá Alessandra. Shalom Lekulam. Também estamos com ele aqui, Moreio Val. E aí, como vocês estão? Que bom ver vocês essa manhã linda de quarta-feira. Bom, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre a influência etíope na música judaica e na música israelense. Esse é um tópico que é bastante interessante pra gente, porque, como vocês sabem, nesse ano o nosso tema pedagógico anual é ler, ser, fazer o que nutre a sua essência. E aí, a ideia, como a gente falou no último episódio, é tentar se nutrir de coisas ricas e diferentes para que a gente possa ter um resultado rico e diferente também. Então, música etíope, que é uma música oriental, africana. Ela tem várias influências de vários lugares, até porque ela está numa região em que vem tanto evidente, da parte africana, mas também da Europa, do Oriente, enfim. Vem de vários lugares essa influência, mas o que é bem curioso e talvez por isso que desperte tanta vontade e desejo de multiplicar esse tipo de música. Ela não é a única, vale ressaltar isso, que ela usa muito a escala pentatônica. Outras culturas também utilizam, mas é uma característica da música etíope, já que a gente está falando dela agora. E ela tem a brincadeira também de, tipo, perguntas e respostas, sabe? Um canta e o outro responde. E isso é muito característico e foi absorvido pela música judaica. Obviamente, tem outros elementos também que entraram. Uma música construída e com as suas influências, não é dentro de uma única caixa, ela vai puxando. Existe o reggae, o hip hop também, da música negra, e os judeus etíopes recém-chegados em Israel, e aí eles foram passando algumas gerações e vieram aqueles adolescentes nascidos lá, eles acabavam por identificação, tendo essa curiosidade, por ser da África também, o reggae, o pop, o hip hop. Então, tem muitos elementos que contribuem para essa influência, se é que a gente pode dizer assim, na verdade. Riquíssimo. É bem multicultural. Maravilha. Você falou alguma coisa pentatônica? Pentatônica. A nossa escala ocidental, vamos dizer assim, ela é composta de 7 notas, tá bom? A oitava é a repetição da primeira, isso nos outros episódios passados, né? Da primeira temporada, o Moré Patrick, ele trabalhou bem esse fundamento teórico, vamos dizer assim. Que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se você quiser começar como Dó como referência. Isso é a escala de Dó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Que é a escala de Mi. É um ciclo, exato. É um ciclo, né? De uma nota até a outra, sendo que a oitava é a repetição da primeira. Uma oitava acima. Isso. E aí, O etíope, ele usa uma escala pentatônica, mas ela não é pentatônica como a gente conhece. Ela é um outro tipo de pentatônica. Ela é a escala de 5 notas para caber no dedo. Mas não é pentatônica como a gente estuda no mundo, no western. Que essa escala vem mais do Japão, da China, né, que tem esses intervalos, tem 2 tipos, né, uma escala maior pentatone e menor pentatone. Só completando, quando eu falei das outras culturas que também utilizam a escala pentatônica, o Moré Val já listou perfeitamente, obrigada. É por aí. É uma escala que a gente usa muito, né? Essa escala pentatônica comum, a gente usa no blues, né? Uma escala que a galera sempre que estuda guitarra começa... Você elimina algumas notas. É praticamente isso, só que, na verdade, é ao contrário. Na verdade, se a gente for pensar a nível de nascimento de notas, não é muito correto falar isso, mas a origem das notas, você pode pegar uma mangueira de uma máquina de lavar, digamos, e você gira ela numa rotação em que ela se torne constante. Óbvio que, humanamente, à medida que você vai tentar dobrar, você vai ter a origem de uma nova nota. E aí você vai triplicar essa velocidade, ondas sonoras. Então, as notas musicais que vão chegando, elas vão numa ordem que não é essa ordem ocidental que a gente está acostumado. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó.
essas notas não são naturais pelas ondas sonoras. Não sei se dá para entender. Quando a gente conseguiu um sistema de medição eletrônica, né, vamos dizer assim, que você consegue controlar as ondas e tal, aí você consegue ter essas notas, são os instrumentos temperados. O japazão que a gente conhece até hoje, na verdade, ele que fez essa revolução que a igreja, né, a grande igreja, ela queria que toque umas músicas dela do mesmo tom e que esse tom seja igual em todas as cidades da província, do país, whatever. E aí inventaram o japazão. Então, na verdade, antes de ter um sinal digital, o japazão que a gente usa até hoje já fez isso. E essa escala pentatônica, já que a gente está falando, aparentemente foi para caber nos instrumentos que essa galera montava. São os instrumentos não temperados. Um exemplo assim fácil para qualquer pessoa entender. Imagina o braço de um violão. O braço de um violão tem aquelas cordas, né, ao comprido. Compara o braço do violão com o braço de um violino. No violão, você tem aquelas tracinhos verticais que eles vão cortar a corda num determinado comprimento de medida exata, medindo exatamente por esse aparelho, vamos dizer assim, eletrônico, você tem exatamente a nota. Então, isso é um instrumento temperado. Você tem a marcação, um piano, um teclado, você tem a marcação certinha das notas. O violino é a corda por inteiro. Então, se você encosta o dedo num pedaço que você corta a corda para aquele comprimento e um pouquinho mais para cima, você já corta para um outro comprimento, uma pequena variação, você já tem uma outra nota que não é nem o dó nem o ré, por exemplo, só para ilustrar. É como se fosse um teclado de um piano, de um instrumento de tecla, que não tivesse a divisória de teclas. Como se ele fosse por inteiro e a sensibilidade, dependendo de onde teu dedo encostar, sai uma determinada nota que não aquela outra. Isso são os instrumentos temperados e não temperados. Essa é a diferença. Na temporada passada a gente falou do violinista no telhado e vocês falaram que o violino chora se você não tocar direito. É isso. É justamente por causa disso, né? Não, o violino chora se você toca direito, na verdade. É aí que ele chora. A gente chora se o cara toca direito o Eu violino. queria só adicionar que, assim, tem umas culturas no mundo, a gente usa 12 notas, né? No nosso mundo, a gente usa... O nosso mundo western, mundo, tá? Não tô comparando nem melhor, nem pior. Tô falando assim, no nosso mundo que a gente conhece, as músicas que a gente escuta, a gente usa 12 notas. Só para explicar o que tinha sido falado anteriormente, quando a gente falou de 8 notas do ciclo, entre as notas, nós temos também um novo intervalo. Visualmente, de novo, num teclado, para todo mundo entender, são as teclas pretas. São os bemóis e sustenidos. Exatamente, que é a alteração da nota e você tem ali o intervalo. Que é meio tom acima, meio tom abaixo. Já os indianos, né, da Índia, já usa mais notas, já tem uma escala maior, de 24 notas, sabe? Os árabes, assim, da música árabe, já divide mais um. Então, se você pegar um violão desse para tocar música no estilo árabe mesmo, você vai ter que colocar mais um no meio para criar mais um, tipo como se fosse intervalo, que às vezes a gente nem consegue escutar tão nitidamente, sabe? Mas ele dá essa onda bem gostosa desse estilo de música, né? E aí a gente tava falando da pentatônica. Mas antes de falar da pentatônica, você falou, Yuval, que essa padronização da música veio a partir da igreja, a padronização tonal, né? De afinação. Do canto gregoriano, né? O canto, ele é afinado pela alma, pelo sentimento da pessoa no momento. O instrumento, que não é canto, ele é afinado por mecânica. E essa mecânica é comparada por um aparelho. Então a onda foi essa. A igreja queria expandir, ela queria que todo mundo cante as músicas no mesmo tom, no mesmo lugar, com o mesmo som, mais ou menos. E aí começou a questão de afinação padrão. Então, por isso que eu acho curioso, porque o judaísmo, ele preza pela sua liturgia ser executada em hebraico em qualquer lugar do mundo, né? Não é? Não sei, tô pensando sobre Existe algum serviço religioso judaico que não seja feito em hebraico? Não, as palavras são... A reza, mas a prédica... E às vezes até se canta também em outros idiomas, em outras sinagogas pelo mundo. Sim, mas as cerimônias religiosas... Cerimônias religiosas são todas em hebraico. Todas são. Enquanto a religião católica, ela traduzia as rezas para que elas fossem entendidas por qualquer falante local. Então, eles abriram mão dessa padronização litúrgica em favorecimento de uma melhor compreensão das palavras em cada lugar. Eu nunca tinha aprendido que essa padronização de afinação veio a partir da liturgia católica. E é interessante, né? Porque se eles perdem de um lado, eles mantêm por outro. Enquanto o judaísmo é o contrário, né? A música é uma bagunça, qualquer coisa em qualquer lugar.
enquanto a liturgia se mantém. Foi só o idioma hebraico, pela origem e tal, né? E de ser um ponto de identificação em qualquer lugar do mundo. Pois é. Se você tá andando por um lugar no mundo e você falar uma palavra em hebraico, aí é uma forma de gritar socorro. Ei, alguém pode me ajudar? Eu tô aqui, perdido, por aqui, por essa E região. que, inclusive, remete à história dos judeus etíopes, né? Porque Sim. eles foram reconhecidos como judeus exatamente pela liturgia e por falarem em hebraico, mesmo que não soubessem exatamente que eles estavam falando em hebraico. É muito doido. Foi uma surpresa muito grande quando o pesquisador viu e eles estavam andando por aquela região e, de repente, eles viram um grupo de pessoas cumprindo o Shabat, fazendo as brahot que a gente conhece, Lechadodi, as canções, música. Como assim, né? Que povo é esse? E, em contrapartida, curiosamente também, os judeus que estavam ali naquela região também se surpreenderam e olharam para o Joseph Alevi, que foi esse pesquisador que fez parte dessa pesquisa, de irem até lá para observar, para ver será que é verdade. E eles olharam, você é judeu? Como assim? Você é branco. A referência para eles era outra. Como tudo é questão de relativização. Se a gente está sempre, é o homem verde, né, que de repente vê o homem azul, remetendo ao episódio passado. E tudo bem, se todo mundo faz parte da mesma cultura e reza, e é o mesmo Deus, tem a mesma Torá e cumpre todas as tradições, sejam bem-vindos. E aí foi todo um movimento, né, do reconhecimento de Israel, do reconhecimento histórico, veio da rainha de Sabá, do encontro com o rei Salomão. E aí esse filho perdido, né, a geração perdida vindo lá do rei Salomão. E aí as operações de resgate. Na verdade, tem várias teorias Sim. sobre como é que chegou assim, né? Uns falam que são os tribos perdidos, né, que saíram do Egito. Já o Shlomo Goner chama a Kativá, né, da rainha Shiba, que parece uma história bem interessante e bem legal para contar. A gente não sabe, né, exatamente como é que chegou essa... Tem muitas histórias, né, de partes do povo judeu, hebreu, israelense, que foi mandado pelo rei Salomão, por exemplo, por rei David, para vários lugares do mundo para manter a tradição, porque pode ser que aqui vai acabar. Então você vai ter, por exemplo, parte da minha família vem do Iêmen, e os iemenitas são muito conhecidos para trazer de volta para Israel livros de Torá antigaços, né? Que assim, aqueles livros gigantes, aqueles livros assim, todos decorados, escritos sei lá quantos 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, sabe? Trazendo de volta joias super interessantes. Eu acho que cobre que chama esse material, cobre, ouro, obviamente, tudo assim, essas coisas gigantes, desenhados, assim, com símbolos judaicos, é bem interessante, né? E os etíopes, pode ser que tenha uma história parecida, de um grupo que foi mandado para um outro lugar do mundo, talvez através da rainha Shiva, né? A rainha Shiba, que vocês... A rainha de Sabá é a tradução. de Shabbat, de Xixi, de Hamishi, mas é de Shabbat, essa aí. Xixi é sexto e Hamishi é quinto, né? E Shabbat... Sétimo, que é sábado, o sétimo né? dia, o sábado. Então, é bem interessante, assim, saber realmente entender de onde que vieram. E que linda a história, e na verdade não é história a palavra, que lindo o movimento em que se fez de Israel para se resgatar, depois do reconhecimento, realmente, de fato, são judeus, vamos trazê-los, né? Sejam bem-vindos. E aí tiveram várias operações que resgata esse povo, inclusive teve uma em 2021, até como já fica a dica, tem uns links mostrando o Keren Hayesod, ele ajuda a trazer, porque ainda ficaram pessoas... Keren Hayesod é uma instituição, é uma pessoa... Isso, uma instituição que está promovendo essa operação de resgate, não se encerrou. Então tem vídeo na internet, eles chegando no avião, teve uma vez em 1991... Foi a maior operação que já teve de quantidade de pessoas dentro de um avião. Precisaram tirar os assentos do avião para colocar a galera toda lá dentro. Que, na verdade, foi uma operação de fuga, né? Eu acho que a gente está escapando um pouco do tema, mas a gente pode tentar fazer ordem nas coisas. Vocês se lembram do We Are the World? Uhum. We Are the World. We are... Né? Aquela pobreza, países africanos... A Etiópia sofreu daquela coisa devastadora. Eu lembro, como criança, a gente só via a imagem de criança, de barriga toda inchada, de fome, todo osso, cheio de mosquitos na volta. Sem nenhum músculo. Mas com aquele olhar de fim, sabe? Uma coisa assim, realmente um desastre... Humanitário. Muito, muito, muito grave, muito, muito sério. E além da fome, obviamente que vem a doença, que começa, né? E Israel sempre une para fazer um ato com esses
lugares, esses países, não importa o que aconteça no mundo, às vezes países inimigos, às vezes países amigos, não importa, Israel sempre tem esses grupos voluntários de fazer. E eu acho que ali começou a criar esse link e descoberta desses tribos, que são tribos judaicas, são tribos que, na verdade, eu nem tenho certeza se usaram a palavra judaicos nesse contexto, né? Conseguiram resgatar, conseguiram trazer de forma clandestina, na verdade, porque a galera tinha que fugir da Etiópia para Sudão, e ali tinha muitos gangues que matavam seres humanos pelas ruas, né? Tem um filme maravilhoso, eu não lembro como é que chama esse filme, eu acho que até a gente já falou desse filme aqui, que conta a história de um grupo do Mossad israelense chegando em Sudão, abrindo um resort de scuba dive, de mergulho, e através dessa base, que na verdade é laranja, é ficção, não existe de verdade, começam a descobrir as famílias que estão fugindo, trazer para lá, e de lá fazer essa operação de tirar as cadeiras dos aviões e botar todo mundo e levar para Israel. E a coisa, eu acho, muito forte dessa história é quando essas pessoas chegam para o lugar. Eu acho que são pessoas assim, são muito diferentes. O idioma é diferente, eles têm dificuldade. O idioma é de menos. Mas eles descrevem A isso. roupa, a forma de andar, a simplicidade, a ingenuidade de umas pessoas que não conhecem esse mundo rápido que a gente conhece aqui, do telefone, do computador, mesmo nessa época, né? Então são pessoas muito ingênuas. Mas essa ingenuidade que eles trazem junto com a cultura... Isso que eu ia falar, com a cultura e a música que contribui para que eles consigam encontrar uma forma de vamos junto, vamos embora, a gente vai se adaptar, mas vamos usar dessa mesma canal musical, cultural para... Nessa mesma época da Grande Aliá... Vieram muita gente da Rússia. E você consegue ver muito rápido a diferença de como que a galera se interage. Os russos, que são do mundo europeu, vamos chamar assim, muito rápidos entraram dentro do mercado do trabalho, da cultura, sei lá o que, muito rápido. Apesar de ter o sotaque, de ser muito mais brancos do que o israelense normal. Enfim, normal que eu digo que vive na área de Israel, que pega aquele sol de Israel, né? Aí chega o etíope, que é exatamente a contrário. Uma coisa completamente simples, é uma coisa completamente roots. Eu acho isso interessante pra caramba, que vocês falam dos russos e dos etíopes e de todas as outras nacionalidades que fizeram ondas de Aliot para Israel, essas ondas de imigração do mundo inteiro. Porque hoje a gente tá gravando esse episódio no dia 13 de março e anteontem, domingo, dia 11 de março, Portugal acabou de eleger uma bancada recorde do Chega, que é um partido anti-imigração, e esse é um movimento que a gente vê por toda a Europa e por todo o mundo desenvolvido, de anti-imigração, né? De uma sociedade ou de sociedades que são incapazes de lidar com os problemas pelo mundo que eles geraram através dos processos de colonização, enfim. E esses movimentos migratórios do mundo, e ver a forma como Israel recebe essas pessoas como parte integrante da sua cultura, mesmo que aquela cultura ainda não esteja inserida em Israel por serem judeus. Então, se é judeu em qualquer lugar do mundo, faz parte da cultura israelense de alguma forma, e aí quando chega em Israel vai se apropriar dessa cultura e vai fazer essa adaptação, né? Essa fusão, exatamente. É mais ou menos como o Império Romano fazia antigamente, de ocupar e aí deixava a cultura local prosperar, se eles também aceitassem alguns elementos da cultura romana, enfim. É justamente essa fusão daquele espaço com quem está chegando, né? E aí a gente tem um entendimento de que essa fusão cultural é feita também a partir de elementos artísticos. Alessandra, eu queria que você falasse do Shlomo Groner, porque ele fez justamente isso, né? Nesse auge da absorção, vamos dizer assim, ou da chegada, né, dos judeus etíopes, foi em 1991, Shlomo Groner, ele morava numa cidade onde esse povo, né, teve muita absorção, chegou lá na mesma cidade que ele, e aí ele compôs músicas e fez um projeto... Na verdade, ele fez um projeto social, gente, ele fez um projeto social dentro de uma escola... E absorveu essas crianças através da música. De etíopes, né? Convidou crianças etíopes, e esse projeto não ficou só naquele período, isso que é bacana, né? Ele se estendeu por muito tempo, e aí tinha um movimento, os mais velhos, quando saíam, os mais novos entravam. Então esse coral de crianças se manteve, e várias produções musicais foram feitas a partir desse projeto. É muito importante que a gente seja, aqui, claro, honestos. Receber gente diferente não é uma coisa fácil. O Israel tem como uma promessa de existência criar casa para qualquer grupo que faz parte do nosso povo, do povo judaico, hebraico, hebreu, israelense.
Então, Israel traz de volta para Israel, de qualquer lugar do mundo que seja, judeus que estão querendo vir para Israel. Pode ser da França, pode ser da Etiópia, pode ser da Grécia, pode ser de qualquer lugar. Obviamente que uns grupos se misturam com mais facilidade que os outros. Obviamente, alguns grupos chamam mais atenção do que os outros. Principalmente se são diferentes. Fisicamente também. Não só pela cor. Porque gente preta sempre tinha em Israel, gente branca sempre tinha em Israel. Mas quando você traz gente que vivia dessa forma de ver, que traz água, com um balde de água, da fonte de água, que vive em vilarejos que a casa é de argila, e vem viver na cidade, onde tem trem, e tem avião, e tem carro, e tem bicicleta elétrica, e tem sei lá o que. Cara, cria um choque cultural grande. Não tem o que fazer. Não tem como você evitar esse gap de tempo e de modernidade. Cria essa diferença. São choques culturais. E, obviamente, que tem umas pessoas que lidam dos dois lados desse choque cultural de uma forma, e tem gente que talvez não querem lidar. Tem essa paciência de lidar. Faz parte da nossa educação de sociedade para aprender que a gente tem que lidar. E eu acho que com o caso dos etíopes, a gente tinha que aprender, a sociedade israelense, que eu digo aqui, tinha que aprender a lidar com esse choque cultural. E eu acho que aí a gente pode falar assim, graças a Deus, que através da cultura, da música, que traz a emoção, que traz a proximidade das almas, que a gente conseguiu ultrapassar essas diferenças. Então, as músicas do Shlomo Goner, que começaram como um projeto social na cidade que se chama Hadera, né? Parece que em 1991 que ele começou esse projeto e ele lançou o trabalho, o álbum, em 93. Então, as músicas, elas representaram a história dessa galera, das famílias, vindo para Israel, tudo que eles passaram, os sonhos, que são coisas realmente emocionantes de ouvir, mas também Redemption Song, né? Que fala músicas de Mechá, como é que fala em português? De redenção. De redenção, né? Então tem muitas músicas Mechá, Redemption Song, que é importante para botar as coisas no lugar. Vale a pena, por exemplo, para ilustrar essas músicas, né, que o Val está falando. Zichronot me'África, as lembranças da África. בספר הספרים כתוב שהיא טובה, חלב אפשר לשתות שם מתוך האדמה. אברהם אבינו עשה בה את הברית, ומקומנו שם אלוהים אז החליט. Então, essas já são músicas sentimentais. Sim. Que trazem todo o movimento da chegada para Israel, os sonhos. Isso toca na nossa alma, isso, sabe, acaricia os nossos sentimentos, traz a gente sensibilizar com essa situação. Agora, os Redemption Songs já botam a gente na parede. Talvez a música que ficou mais famosa, o Shir Israeli, né? Que ela realmente fala da fusão da música israelense. Na verdade, ela sai um pouco da questão etíope, né? E ela fala já da fusão geral que os etíopes acabaram de vir e fazer também parte dessa fusão, que é bem parecida com o Silsulim, que a gente também falou naquele outro dia, que quando a gente pensa nisso, Israel realmente é um caldeirão de culturas muito grande, é bem interessante. E aqui eles comparam com uma música chamada Caravan, que aí já é um Redemption Song. Então essas duas... Então a gente vai ouvir agora um pouco de Caravan. אבא ואמא עוד חולים על ארץ ישראל בגאווה. אבא ואמא אוהבים את ארץ ישראל בגאווה. אבא הוא מובטל לאמא די קשה בגאווה. אין בגדים ללבוש ואין מלא בשם בגאווה. E de Shir Israeli vale muito a pena. Tem várias partes da letra bem interessante, mas vou destacar aqui um. Quando fala assim, traduzido, né? Com todos os sonhos e saudades, com todas as memórias, e aí ele cutuca as boas e as más. Numa nova, velha canção, ele também de novo cutuca essa reflexão sobre... Será que isso é tão novo? Enfim, esse contraste, né? Que traz tudo isso da
imersão de novas culturas e essa brincadeira, vamos dizer assim, de saber aceitar o outro. Numa nova velha canção que junta o diferente, o quão bom e o quão agradável. E ele faz a brincadeira do Inematov Manaim, que é uma canção super usada dentro da cultura judaica, de saber... Na junção dos irmãos, né? As tribos. Inematov Manaim. Shevet Gamiar, todas as tribos juntas, reunidas, só que ele não completa essa frase, tá bom? Com um ritmo grego, com sotaque polonês, com um canto iemenita e um violino romeno. Quem sou eu? Sim, eu sou. É uma canção israelita. Quer dizer, o que é Israel? É a junção desses povos vindos, e como o Yuval falou, vindo da Europa, vindo da África, não importa de onde nós estamos chegando, e do Brasil, enfim. Somos todos um povo só, que acredita num Deus, tem um objetivo de vida, que é viver da melhor forma possível e tentar saber aceitar o outro e, por que não, aprender a conviver e incorporar certas coisas e vamos misturar e eu dou um pouquinho do meu e você dá um pouquinho do seu e vamos. בשיר חדש ישן שמאחד הקרעים הנה מה טוב ומה נעים. Falar um pouco do Shlomo Groner, que Shlomo Groner é um compositor, é um artista de nível assim, absurdo, que vale a pena conhecer. E ele tem esse talento incrível de conseguir pegar as situações e cantá-las. A forma que ele consegue contar a história dessa galera etíope, junto com eles, através das músicas, cara, é lindo. Mas não só isso, tem outras coisas dele que vale a pena explorar e conhecer, que falam justamente sobre a vida em Israel, a música israelense, enfim. É um músico, assim, bem bacana de conhecer. A de cantar as coisas que acontecem é uma capacidade realmente ímpar, né? Porque é muito fácil de ficar descritivo e de ficar chato, e ao mesmo tempo também é muito fácil de ir pra poesia e perder a realidade. Eu costumo dizer nas aulas que eu dou que a habilidade artística é sobretudo a capacidade de representar artisticamente, através dos signos e símbolos e mecanismos daquela linguagem, a realidade. Ao mesmo tempo que você não pode só apresentar a realidade, porque aí não é arte, é só a realidade, você também não pode perder a realidade na sua representação, porque senão você perde o ponto de contato com a pessoa que está assistindo. Então essa capacidade de cantar a realidade, de representar musicalmente a realidade, é realmente muito importante de se conhecer. Falar assim, nós demos o exemplo do Shlomo Groner, agora tem muita produção artística musical de judeus etíopes e também aqueles que não são etíopes e que se inspiraram neles. Um grande compositor, cantor que faz muito sucesso é Idan Reichel. Ele não é etíope. Numa época, até se vocês pegarem fotos dele antigas, vocês vão vê-lo cheio de trancinhas afro, né? E aí você vai se questionar, mas ele é etíope ou não é? Na verdade, durante o exército, e no exército, os judeus etíopes também faziam parte do serviço, desde que foram integrados, e tudo bem. E ali ele fez grandes amizades, conheceu, gostou, e a partir dali ele começou a fazer um projeto também de influência etíope, cantar músicas. Na verdade, o Idan Reichel é um produtor musical. Ele sentou e experimentou coisas diferentes para poder vender o serviço dele para a gravadora. Eu não lembro o nome da gravadora. Eu acho que é Helicon que chama essa gravadora. É uma gravadora famosa israelense, que faz todos os trabalhos israelenses. Então a gente não está falando, nessa época, nem de um artista. A gente está falando de um técnico de som, produtor, que pegou essa galera. Obviamente, ele é artista, tá? Não me entende errado, mas ele não foi apresentar como um artista. Ele chegou pro Helicon com essa galera toda que ele conheceu ali, gravava lá no estúdio de casa mesmo, usando esses instrumentos todos que a gente tá falando, aquelas harpas. O idioma também que a gente não citou. Desculpa te interromper, o amárico. Sim, o amárico... Amahari, né, que fala, eu acho. No hebraico, Amahari. Mas amárico em português em tá português certo. é amárico, tudo bem. Tá, desculpa, não, sim. Que bom, é multilinguístico também aqui o negócio. E ele também é multilinguístico, ele grava músicas em amárico, em hebraico, em inglês, em outros idiomas, porque o amárico, ele é um idioma da Etiópia. E os judeus etíopes também usavam esse idioma, e eles também trazem isso para a música. Até em 2020, me ajuda a lembrar o nome, Yuval, para o Eurovision foi uma cantora etíope que levou a música misturando também com o amárico. De qualquer forma, esse Idan Reichel chega para a gravadora e fala para ele, gente, eu sou um produtor, eu faço coisas lindas, olha meu trabalho. E acontece aquela coisa de filme. Isso não é um portfólio de trabalho, menino. Isso é um projeto. Aqui a mala, pum.
a mala obviamente cheia de dinheiro, compramos seu trabalho, o projeto de Idan Reichel. E assim nasceu esse primeiro trabalho que a gente conhece, que foi um portfólio de um produtor musical. E é um trabalho que deu um soco na cultura israelense nessa época, porque tinha todas essas diferenças. E eles fazendo esse trabalho, né, os músicos, o Idan Reichel com a produção que ele usou, que é muito mecânica também, ela não só acústica. Então tem esse toque de música moderna, junto com esses instrumentos que a gente nunca ouviu antes, com uma sensibilidade e emoções assim que foram tudo que Israel pelo menos precisava nessa época. Não sei porquê exatamente, mas era exatamente isso. E fez um sucesso absurdo, que realmente deu esse up para a música, para a cultura etíope. E o Idan, ele acabou se envolvendo com música do mundo. Hoje um dia, ele faz festivais dele. Ele veio aqui no Brasil, inclusive, tocar aqui no Canecão. Espetáculo. Bom, e com isso a gente finaliza esse bloco do episódio de hoje. Muito obrigado, Moré Yuval e Morá Alessandra. Vocês voltam para as dicas. Então, até já. E agora, pessoal, chegou a hora que todos vocês estavam esperando. Moré Patrick, chega mais com seu violão. Fala, pessoal. Prazer estar aqui novamente com vocês para mais um episódio. Simbora! Simbora! Ihiu! Ihiu! O meu primeiro ihiu falhou, mas o que não falha é a sua análise musical. Então vamos começar, Moré Patrick. O que você tem para falar pra gente sobre Shir Israeli? Então, em comparação, né, com episódios anteriores, a gente teve Erev Shel Shoshanim, que é uma música cuja maioria dos acordes são aí acordes menores, então a música já tem uma sonoridade mais melancólica, que é a própria característica, né, do acorde menor. Em contrapartida, a gente tem outras músicas, como Gan Sagur, que a gente explorou no episódio passado, que ela é marcada por acordes maiores, do início ao fim, a maioria esmagadora é de acordes maiores, então isso já traz uma sonoridade um pouco mais alegre para a música. E aí agora falando do Shir Israeli, ela é uma música que passeia muito bem por esses dois lugares, do menor e do maior. E quando a gente tem uma música que é construída em cima de uma escala maior, a gente tem algumas notas que participam desse contexto, e quando está com uma escala menor, a gente tem outras notas que participam do contexto. Então, Shir Israeli está em cima da escala de Si bemol menor, que soa dessa forma aqui. E voltando. E lá no refrão, essa sonoridade, ou seja, o resultado dessa escala aqui, que soa um pouco mais melancólica, ela já muda para um outro caráter muito mais Desculpa, eu vou festivo. te interromper. Isso daí é a escala qual que você falou? Sol menor? Menor. E é Si bemol. Parece escala de sertanejo, não parece? Pode ser a sofrência, É, a música de sofrência, pode crer. né? Então tem um pouco a ver com isso. Não necessariamente as músicas, né, que têm acordes menores, todas vão soar tristes ou melancólicas ou de sofrência, porque não é esse o único fator que... Tem um caráter romântico também, né? É, exatamente. Tem muitas coisas que influenciam na música soar alegre ou triste, né, melancólica, e a gente não pode resumir tudo a se o acorde é menor, se a escala é menor, ou se é maior, no caso de uma coisa mais alegre. Mas a escala era Si bemol menor, tá? Si bemol é a nossa nota 1, a nossa nota principal, e as notas que vêm em seguida são a sequência ou os intervalos específicos que fazem gerar essa sonoridade que a gente chama de menor. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma escala maior. Essas duas escalas são as mais utilizadas hoje em dia por nós do mundo ocidental, né? Toda a teoria e harmonia musical
tradicional, como a gente vem estudando, é baseada fundamentalmente nessas duas escalas. Nenhuma coisa, então, de como essa é uma música que reúne várias influências e ir pra esse lugar, que é um lugar meio comum? Pode ser que tenha a ver, sim, com isso. Shir Israeli, para mim, parece até uma canção de até afirmação, né, de quem é o povo israelense, né, quem é israeli, né? Então não é um povo, são vários, né? A própria parcela da população israelense etíope. Eu acho que pode ter a ver também com uma questão da letra, do que a música quer dizer. A primeira parte quer dizer uma coisa e a segunda já fala miani, miani, kenani, ani, eli, shir Israeli. Então fala de quem sou eu, né? Miani em hebraico é quem sou eu. Isso. E aí a gente tem essa afirmação, eu também sou israelense. O etíope, essa parte da população que migrou da Etiópia e foi para Israel. Então, Não só o etíope, todas as aliotas, esses movimentos migratórios de lugares diferentes do mundo para Israel, de judeus, né? A gente falou sobre isso no corpo do episódio, né? Com o Alessandro e com o Yuval. Vieram russos, poloneses, brasileiros, americanos, enfim, pessoas do mundo inteiro vieram para Israel compor esse povo israelense, né? perfeito, exatamente. E então, no refrão, a gente já tem essa escala maior, que antes era si bemol menor, que soa daquela forma. E agora temos a versão maior dessa escala. Si bemol maior, então, é assim. Então, isso dita um pouco a regra de como o clima dessa segunda parte vai soar, né? Nessa parte que é o refrão. Que é... Sou até um pouco apaixonada, né? E engraçado, tocando isso agora para vocês, caros ouvintes, eu me lembro até de uma música muito conhecida, Tim Maia. Gostava tanto de você que passeia por esses acordes também, assim, né? Isso. Então essa sonoridade aqui pra mim... Isso é o maior, né? Isso aqui, eu tenho um acorde maior e outros dois menores. Mas é interessante como eu estou usando dois acordes menores, mas eu tenho um acorde maior, eu começo pelo acorde maior, e essa mistura desses dois faz soar uma coisa como... Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Então eu tô aqui brincando em cima desses três acordes que também estão na música Gostava Tanto de Você, do Tim Maia. Assim, a música passeia então por essas duas escalas, né? Em que a mesma nota é o ponto de referência, o si bemol. Então, si bemol, a partir dessa nota, a gente constrói uma escala menor para todo o primeiro momento da música, e no segundo momento da música, o refrão, a gente tem o si bemol maior. E aí a gente constrói aí um clima da outra música. Claro que existem detalhes, nuances que são mais complexos dessa música, e o nosso objetivo aqui é simplificar ao máximo para você que está nos ouvindo, conseguir acompanhar toda essa teoria, mas também essa percepção, né, dessa teoria. É um momento que a teoria se dá na prática, e é para esse momento que a gente vai evoluir agora. É o momento que a gente vai analisar a música aí, tintim por tintim, destrinchando parte por parte. Então vamos lá. Essa música, Shir Israeli, ela não é uma música muito fácil de ser tocada. Então, para pessoas que estão no nível básico, aí aprendendo, tendo seu primeiro contato com o instrumento, essa música vai dar um certo trabalho. Até para quem já está num nível intermediário, porque tem acordes complexos, como um mi bemol menor, um lá bemol maior, um ré bemol maior e acordes diminutos que aparecem ao longo da música. Além disso, no caso do violão, tem pestana pra caramba. E a pestana é uma coisa que exige uma técnica maior de quem está tocando.
É uma música super interessante porque ela passeia por lugares diferentes, né, com diversos climas diferentes, como a gente vai ver aqui, mas para quem está realmente interessado em desafios, essa música é uma boa pedida. Então vamos lá, vamos começar com a análise dela? Simbora! Essa música, ela tem uma estrutura simples da gente entender, mas é bom a gente destrinchar como a gente vem fazendo desde lá o nosso primeiro episódio do podcast de Xirim. Ela tem uma introdução, depois ela tem uma parte A, que é o verso, né, da música, depois ela tem um pré-refrão, uma preparação, uma transição e chega no refrão. Então, de novo, introdução, parte A, transição e refrão. Ela vai repetir isso tudo de novo, ou seja, introdução, A, transição, refrão, depois uma terceira vez isso, introdução, A, transição e refrão, e vai repetir o refrão de novo aí na terceira vez. Então, essa é a estrutura da música. Agora a gente vai começar a destrinchar pedacinho por pedacinho. A introdução da música é composta pelas notas e acordes si bemol menor, dó diminuto, ré bemol maior e fá maior. Então vamos lá. 5 vezes. Primeira vez tem um baixo. Depois vão entrando outros elementos, como a guitarra, vai entrando uma percussão, depois vai entrar um outro elemento melódico, algum outro instrumento, fazendo uma outra melodia, e a música vai crescendo até, de fato, vir a voz e começar a parte A. Então vamos lá, para a introdução. Si bemol menor, dó diminuto, ré bemol, fá. Si bemol menor, dó diminuto, ré bemol, fá. Si bemol menor, dó diminuto, ré bemol e fá. Si bemol menor, dó diminuto, ré bemol e fá. Então, essa é a introdução. O próximo momento que a gente vai ouvir agora é a parte A. Então, essa parte A ela tem 2 momentos. Primeira é si bemol menor, dó diminuto. Si bemol menor, dó diminuto. Novamente. Vamos para um sol bemol com sétima, um fá com sétima. E de novo, sol bemol com sétima e fá 7. Esse seria o primeiro momento da música. Primeiro momento da parte A, que segue para um mi bemol menor, lá bemol 7 e um ré bemol. Mi bemol menor de novo, fá 7 e si bemol menor. É o que a gente vai ouvir agora. Si bemol menor, dó diminuto. Si bemol menor, dó diminuto. Sol bemol, fá. Sol bemol, fá. Mi bemol menor, lá bemol, ré bemol. Mi bemol menor, fá e si bemol menor. E aí a gente entra na parte da transição. Então, esse momento, que é de transição, é sol bemol maior, ré bemol maior, mi bemol menor e si bemol menor, dó diminuto de novo e um fá 7, um fá maior com sétima. E essa é a transição para o refrão. Vamos ouvir agora. Sol bemol, ré bemol, mi bemol menor, si bemol menor, dó diminuto, fá 7. E agora a gente chega no refrão. É uma parte que a música muda total o clima, que a gente estava numa escala menor, como eu já falei anteriormente, agora no início desse podcast. E agora a gente muda para uma escala maior. Ele soa um pouco mais alegre e é exatamente esse clima que a música vai ter agora. Refrão, então, si bemol maior,
Dó menor, Ré menor e Dó menor. Repete. Si bemol maior, Dó menor, Ré menor e Dó menor. E vamos para o segundo momento, que é Mi, ani, kenani, que é Sol menor, Mi bemol maior, Sol maior e Dó menor. Dó maior, Fá maior, Dó 7, Fá 7, e aí termina o refrão nesse Fá 7, para recomeçar, voltando para a introdução. Então vamos lá, ouvindo então o refrão agora. Si bemol maior, Dó menor, Ré menor, Dó menor. Si bemol maior, Dó menor, Ré menor, Dó menor. Sol menor, Mi bemol, Sol maior, Dó menor. Dó maior, Fá, Dó 7, Fá 7. E aí voltamos para uma introdução novamente. Então, tudo que já foi explicado, cada pedacinho, cada parte, cada momento, vai se repetir exatamente na mesma ordem. Beleza, Moré Patrick. Então agora, por favor, toca aí a música inteira para que ele, nosso ouvinte, possa acompanhá-lo. Si bemol menor, Dó diminuto, Ré bemol, Fá. Si bemol menor, Dó diminuto, Ré bemol, Fá. Si bemol menor, Dó diminuto, Ré bemol e Fá. Si bemol menor, Dó diminuto, Ré bemol e Fá. Si bemol menor, Dó diminuto. Si bemol menor, Dó diminuto. Sol bemol, Fá. Sol bemol, Fá. Mi bemol menor, Lá bemol, Ré bemol. Mi bemol menor, Fá e Si bemol menor. Sol bemol, Ré bemol. Mi bemol menor, Si bemol menor. Dó diminuto, Fá 7. Si bemol maior, Dó menor, Ré menor, Dó menor. Si bemol maior, Dó menor, Ré menor, Dó menor. Sol menor, Mi bemol, Sol maior, Dó menor. Dó maior, Fá, Dó 7, Fá 7, Si bemol menor, Dó diminuto, Ré bemol e Fá. Si bemol menor, Dó diminuto, Ré bemol e Fá. Si bemol menor, Dó diminuto. Si bemol menor, Dó diminuto. Sol bemol, Fá. Sol bemol, Fá. Mi bemol menor, Lá bemol, Ré bemol. Mi bemol menor, Fá e Si bemol menor. Sol bemol, Ré bemol. Mi bemol menor, Si bemol menor. Dó diminuto, Fá 7. Si bemol maior, Dó menor, Ré menor, Dó menor. Si bemol maior, Dó menor, Ré menor, Dó menor. Sol menor, Mi bemol, Sol maior, Dó menor. Dó maior, Fá, Dó 7, Fá 7, Si bemol menor, Dó diminuto, Ré bemol e Fá. Si bemol menor, Dó diminuto. Si bemol menor, Dó diminuto. Sol bemol, Fá. Mi bemol menor, Lá bemol, Ré bemol. Mi bemol menor, Fá e Si bemol menor. Sol bemol, Ré bemol. Mi bemol menor, Si bemol menor. Dó diminuto, Fá 7. Si bemol maior, Dó menor, Ré menor, Dó menor. Si bemol maior, Dó menor, Ré menor, Dó menor. Sol menor, Mi bemol, Sol maior, Dó menor.
Dó maior, Fá, Dó 7, Lá 7, Si bemol maior, Dó menor, Ré menor, Dó menor, Si bemol maior, Dó menor, Ré menor, Dó menor, Sol menor, Mi bemol, Sol maior, Dó menor, Dó maior, Fá, Dó 7, Lá 7, Si bemol maior. Beleza, então, muito obrigado, Maria Patrick. Você tem alguma dica no episódio de hoje para contar pra gente? Com certeza, com certeza. Aproveitando essa explicação que eu dei anteriormente sobre a música passear por um ambiente com uma escala menor como base e depois essa música passear por um lugar, por um outro ambiente com uma escala maior como base. Então essa transição de climas que muda tanto, faz uma diferença enorme para a música, para como você sente e como a música se desenvolve. Eu tenho aí uma música para sugerir que acontece a mesma coisa e é um clássico da música brasileira, se chama Chega de Saudade. João Gilberto. Exatamente. Então a música tá ali, começa num lugar meio, não vou chamar de sombrio, mas melancólico, né? Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Próxima parte. Ah, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. E essa parte agora que eu comecei a cantar já está no modo maior. Quando a música começa no modo menor, então acho que é genial quando o compositor ou como o artista consegue transitar por esses dois espaços até na mesma música. Espetáculo. A minha dica, já que a gente está falando de influências etíopes e, portanto, influências africanas na música israelense, a nossa música nacional também é repleta de influências africanas, né? Então, eu sugiro aí que vocês ouçam um cara chamado Chico César, e outro cara chamado Chico Science, e outro cara chamado Chico Buarque. O trio de Chicos. Boa, você me falando isso agora, lembrei do Baden Powell. Baden Powell. Mas, pô, se você não tinha lembrado do Baden Powell falando de João Gilberto... Pois é, que loucura, né? Eu foquei em uma música só, esqueci. E claro, né, o violão, a parte rítmica que o Baden Powell traz para a música brasileira, que tem essa influência notável aí de um ritmo mais afro pro samba brasileiro, o violão brasileiro, as levadas do violão brasileiro. Acho que esse é um episódio que a gente pode eventualmente fazer. Puxar aí uma biografia do João Gilberto, ou algum filme sobre ele e falar sobre ele, porque ele é um cara realmente muito diferenciado, né? Ele é o fundador da Bossa Nova, foi ele que se enfiou numa cidadezinha, numa casa de sapê no interior da Bahia e criou a Bossa Nova, que é uma das maiores representações da cultura nacional no mundo, né? E o Baden Powell foi parte muito importante, fundamental desse movimento, junto com o João Gilberto. Só que com aquela leve observação que nem todo mundo sabe, mas o João Gilberto criou a Bossa Nova meio que acidentalmente. Porque pra ele... Eu acho um absurdo você falar isso. Mas explique-se. Porque pra ele tava tocando samba à maneira dele. Ele mesmo explica, não, isso é o samba. Não sei de onde que o pessoal tira essa coisa de bossa nova. Eu tô tocando samba. E na verdade a bossa nova é uma expressão do samba diferente, não é um samba de raiz como a gente conhece, mas a bossa nova é uma forma diferente de interpretar o samba, com acordes mais complexos, rebuscados, traz uma sonoridade um pouco mais pro jazz. Aí por isso que o pessoal fala que porque a bossa nova é o jazz brasileiro, né? Como se fosse a influência da bossa nova, o jazz, mas na verdade a bossa nova nasceu de uma nova interpretação do samba e os músicos, os intérpretes dessa nova roupagem, né, do samba é que trouxeram com a sua maestria sonoridades diferentes que vieram a ditar esse novo gênero que fez nascer a bossa nova. Então todo mundo acaba por reconhecer a bossa nova como essa nova sonoridade, que é um samba um pouco mais intimista, com a vozinha, violão. Essa é uma outra coisa do João Gilberto, né? Que ele cantava super baixinho, né, cara? Mas, querido ouvinte, quero dizer aqui que eu fui moleque, errei, e o Patrick estava coberto de razão. Se o João Gilberto falava que o que ele fazia era samba, a autodeterminação do artista é fundamental, e eu estava errado, o Patrick estava certo, eu concedo essa vitória a você, Patrick. Não sei se eu fico feliz, eu não gosto de ganhar discussão assim, cara.
é uma conversa. Eu tô trazendo fatos e curiosidades, né? Coisas que são discutidas aí. E é engraçado como essas curiosidades mudam também uma forma de você perceber a música, né? Como a gente estava falando agora, a própria forma de impostação de voz é uma característica da bossa nova que a diferencia também do samba, né? Uma coisa mais festiva, mais pra cima, que tem o coro que todo mundo repete, né? Tem a voz principal, logo depois tem o coro das pastorinhas, ou um coro masculino, no caso do pagode. Também é um outro tipo de samba, e aí isso já é um capítulo novo de um podcast mais amplo. Pode crer. Então fica aí a promessa de que em algum momento, em alguma temporada, a gente vai falar de João Gilberto, bossa nova, samba. Pagode talvez não, porque pagode já não me apetece tanto assim. E pra eu estudar pagode pra fazer pra vocês vai ser difícil. Tudo bem. Então beleza, Patrick, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Estamos aí juntos para mais um episódio do podcast de Xirim. Muito obrigado e nos vemos na próxima. E agora, a gente se despedindo do Patrick, traz de volta eles, Morá, Alessandro e Moré e Uval. Já começa você, Moré e Uval, porque eu sei que você gosta de começar falando. A música do Shlomo Goner é maravilhosa, tá? Músicas israelenses mesmo, com alma israelense mesmo, bem tocada com um piano genial que ele tem. Quem entende hebraico, entende humor, né? Eu gosto de humor, assim. Como todo bom judeu, né? Tem um programa de TV, um seriado israelense chamado Zeuze. Isso aí, em uma tradução mais leve. E Shlomo Goner fazia uma parte em algumas temporadas. Zé é tipo, é o que é? Tipo, isso é isso. Isso aí, não é isso que eu falei? Isso aí, Zé, isso o que é o que é isso aí? É o que é isso aí, tudo bem. Zeuze pode ser acabou, c'est fini. Zeuze pode ser é isso aí. Zeuze, é esse aí, é isso que é. Como você falou também, né? Mas enfim, o seriado é maravilhoso. O Shlomo Goner participa, faz muita música dentro dele. Mas tem que saber falar hebraico para entender esse humor bem cascudo, né? A gente vai tentar encontrar uma versão dele traduzida e legendada para vocês, só que eu acho que não vai conseguir encontrar porque essas coisas são realmente muito difíceis. E é legal falar que o Shlomo Goner tem esse trabalho de trilha para séries, para filmes, para peças de teatro. Ele faz muita coisa diferente, ganhou vários prêmios de trilha de cinema, né? Com certeza. Espetáculo. E você, Morá, Alessandra? Eu tenho algumas. Então mande. Tem um filme que foi feito lá na França, em 1996, não sei se é fácil achar. A tradução Cantos de Areia e de Estrelas. É em francês. Chant de sable et d'étoiles. Uau, é isso. Então, esse filme é um pouco de um resumo do que foi falado hoje, que é uma viagem através dos cantos e instrumentos da música judaica pelo mundo. E aí o filme mergulha exatamente nos diferentes contextos onde essas expressões foram nascendo, da Cisjordânia, Bélgica, Tunísia, Marrocos, Etiópia, Estados Unidos, Israel, até Azerbaijão. Então, assim, é uma mostra desse multiculturalismo dentro de Israel. Lindo. Outros são esses dois links, e esse está traduzido, isso que é bem legal, que são as imagens da emocionante chegada dos novos imigrantes da Etiópia a Israel, por ter imagem, assim, né, com tradução e tal, foi agora em 2020, primeiro o planejamento para eles fazerem o porquê e tal, e aí tem depoimentos, e o outro, que tem a ver, são os judeus etíopes voltando para Israel, tá com legenda, o link tá aí, se vocês quiserem ver esse movimento, é bem interessante. E aí tem alguns links de músicas, assim, só para poder sentir um pouco a vibe, vamos dizer assim, da música judaica etíope. Se é que a gente pode separar, porque hoje em dia já não é mais separado, mas nas suas origens lá atrás. Que é o Errado Me Odeia, é uma canção que todo mundo conhece, é usada em Pessah, na festividade da Páscoa judaica. Essa tem versões em várias línguas. Exatamente. Eu canto essa em ladino. Eu canto até o 15. Essa é uma música que vai falando de números importantes e como que esse número se relaciona com o judaísmo, exatamente. Ou para aquela comunidade, que às vezes muda. O 2 para um grupo da comunidade judaica significa Moisés e Arão. E para outros significa 2 tábuas da lei. E tá tudo bem, que bom que para uma teoria existem 3 verdades. Bom, Pode crer. Então tem o Errado Me Odeia, numa escala judaica etíope, que dá para sentir bem essa característica musical deles, de origem, vamos dizer assim. Eretz Israel Shel Yafá também é uma canção muito conhecida. Eretz Israel Shel Yafá, Vegam Porachat.
super conhecido, tradicional, e eles cantando, você identifica, que começa cantando igual, mas você vê aquelas nuances das escalas que a gente falou, da construção musical, vamos dizer assim. E o Lerradodi também vale muito a pena ver, da comunidade Beta Israel, como o Moreira citou. Eu estou falando assim, de músicas tradicionais judaicas que a gente identifica, seja qual for o lugar do mundo, mas quando cantada você vai ter aquela particularidade de onde veio A identidade etíope. a identidade daquele grupo de onde veio. No caso aqui é o etíope, sim. Comunidade Beta Israel que você falou é a comunidade etíope, de judeus etíopes, Eles têm vários que significa filhos de Israel, Beta Israel. Beit Israel casa. Casa de Israel. Eles, numa época, eram chamados de falachas e eles achavam pejorativo, não gostavam. Tem a comunidade Sheba, né? Por conta da rainha de Da Sabá. Rainha de Sabá. Tem alguns nomes que pode ser, mas eu acho que o Beta Israel talvez seja o mais usado. A gente não pode confundir, tá? Eu não sou grande conhecedor dos nomes dos grupos, mas além dos etíopes, a gente tem vários grupos parecidos que chegaram nessa época para Israel, que tem uma certa participação dentro da cultura judaica ou da cultura hebraica, mas não tem esse mesmo, não sei, não tem o mesmo DNA, não tem a prova biológica da junção do povo. Então, a gente tem os judeus negros, por exemplo, tem um movimento que chama os judeus negros, que também podem fazer todos os costumes, todas as tradições e tal, mas não é a mesma história, eles não carregam os tefilim de lá, entendeu? Os bar mitzvah, o brit, entendeu? É um outro nível de conexão. E o outro que vale a pena conhecer é o Café Shahor Hazak. É um duo de israelenses e etíopes que gravam em hip hop. Assim, eles têm uma música que ficou super famosa, Yebesede, eu não sei se teve mais produções, a que eu conheço é essa deles, mas fizeram muito sucesso, é mais para ilustrar esse movimento dos judeus etíopes, como eles caminharam, né, e se juntaram e foram, como qualquer outra história de povo em qualquer lugar do mundo, que você vai misturando e fazendo e criando e recriando e sendo influenciado e influenciando. Esse é o grande barato da história. Maravilha. As minhas dicas eu já dei com o Patrick. Muito obrigado pela presença de vocês, Moré e Yuval. Foi um prazer estar com você, mestre Yuval. Obrigado. E muito obrigado, Moré Alessandra. Valeu, pessoal. Até a Muito próxima. obrigado a você também, o querido ouvinte, que fez tudo que a gente sempre pede para vocês fazerem, comentou, curtiu, seguiu, ativou o sininho, chamou outras pessoas para ouvirem. Muito obrigado pela sua presença e por nos receber com tanto carinho dos seus ouvidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Podcast produzido por Alma Cultural.